Para a crônica de hoje, de início precisa dar algumas informações a respeito de fogões. Na minha casa, na zona rural, havia um fogão, ele era construído com tijolos, e o fogo permanecia aceso durante o dia todo. E para alimentar esse fogo, usava-se aquilo que nós chamávamos de lenha. E essa lenha era conseguida através de busca que fazíamos nos pastos e onde havia árvores caídas já secas. Dali pegávamos a lenha necessária para o fogão. É bom destacar que havia um respeito em relação às árvores vivas. Então, não promovíamos um desmatamento para alimentar o fogão. Mas aí eu venho para São Paulo e aqui chegando não havia fogões feitos de tijolos. Ao contrário, os fogões daqui eram feitos de chapas metálicas. E o combustível não era lenha. O combustível que os fogões aqui usavam era carvão. E aí então que começa a minha historinha propriamente dita. O carvão era obtido através de um carvoeiro que chegava periodicamente às portas das casas anunciando o carvão e quem queria comprar carvão. Naquela ocasião não era aquela musiquinha do caminhão de gás, não tinha gás naquela época e tampouco ele tinha caminhão, ele chegava com uma carroça ali, né? E as pessoas que compravam um saco de carvão recebiam do carvoeiro um ticket que dava direito para que às quartas-feiras fôssemos até a carvoaria para assistir filmes. Daí porque eu dei o título dessa crônica de Cine Carvoaria. Mas é bom destacar, nessa altura, que já naquele tempo, não é bem pré-história, mas já faz muito tempo, esse carvoeiro tinha uma propensão a levar em consideração aspectos de marketing para poder dinamizar o seu negócio. Ele usava, então, vamos dizer assim, um prêmio, ele dava um bônus para as pessoas, no sentido de incentivar a compra do carvão. Porque haviam outros concorrentes que faziam a mesma coisa que ele, passavam pela rua oferecendo carvão. Só que os outros não tinham cine carvoaria para oferecer como vamos dizer assim, um incentivo para consumir o seu carvão. E lá íamos nós às quartas-feiras, e há muita gente, isso significava que ele estava tendo sucesso na venda do carvão. Ao entrarmos no galpão, notávamos que o piso desse galpão era totalmente preto. A razão muito simples, ali durante a semana, ele embalava os sacos de carvão que ele ia vender e certamente essa poeira cobria totalmente o chão. Mas isso até no aspecto técnico de cinema pode ser até uma vantagem, porque evitava a reflexão de luz, né? Coisa que normalmente os cinemas hoje usam, esse tipo de recurso. Mas ir às quartas-feiras não era suficiente para atender o nosso desejo de assistir filmes, meu e de meus amigos que moravam ali nas imediações. E nós íamos, portanto, ao cinema. E na ocasião, não fazia muito tempo, havia sido inaugurado um cinema chamado Cine Imperial, e eu estou relatando histórias que aconteceram no Alto da Moca de São Paulo. Mas aí havia um problema a ser vencido. Como ir assistir filme lá no Cine Imperial se nós não tínhamos dinheiro? Às vezes os pais nos ofereciam esse dinheiro, mas isso era muito raro. Mas aí nós aprendemos a recolher coisas que poderiam ser levadas para o ferro velho, latas, garrafas e outras coisas mais, coisas que hoje nós chamamos de recicláveis. E depois de uma certa quantidade, íamos lá no ferro velho, vendíamos, conseguimos o dinheiro e lá comparecíamos nós ao cinema, sempre durante as matinês dos domingos. E fazíamos isso com uma certa frequência. E sempre que conseguíamos uma quantidade de dinheiro ou que nós conseguíssemos uma mesada de nossos pais, lá íamos nós para a matinê do domingo. E era bom não faltar as matinês porque havia, juntamente com o filme, passava um seriado. E esse seriado tinha capítulos. Percebam que lá, já atrás, novamente um aspecto de marketing. Procuravam deixar as pessoas ligadas na continuação daquela série, voltando para o cinema, coisa que hoje as novelas e outras séries na televisão também procuram usar esse expediente. Fica aí então para registrar aspectos interessantes do Cine Carvoaria e de como é que nós podíamos frequentar esse lugar.